Nesta terça-feira, a Câmara dos Vereadores de Bragança Paulista realizou a 13ª reunião ordinária do ano. Vários assuntos foram tema de discussão entre os vereadores. Na primeira hora da sessão, os problemas de infraestrutura enfrentados pelos moradores do bairro dos Araras foram expostos pela convidada Elza Klubnik, inscrita pelo vereador Regis Lemos. Na tribuna livre, o presidente da Associação de Transporte Escolar Autônomo de Bragança, José Willis Correia, inscrito pelo vereador Toninho Monteiro, falou sobre os serviços da categoria. Vários outros assuntos foram debatidos pelos vereadores. José Gabriel Sintra Gonçalves denunciou as más condições do forro do mercado municipal, inaugurado há um ano. Aparentemente ficou muito bonito, uma obra muito criticada, que não tinha fim, demorou muito para ser realizado. E depois de um ano, ficamos tristes em ver que o forro do mercado está caindo. Vários pontos já caiu, principalmente ali na região onde tem as lanchonetes, que foi tudo dividido ali. E agora a parte do meio, toda a região do forro, está tudo ondulado, já caiu, causando até perigo que caia, desaba na cabeça de alguém que esteja lá fazendo sua compra, passeando, enfim. O vereador falou ainda da demora na concessão do auxílio transporte aos universitários que estudam fora de Bragança. Fui atrás da secretária, Sandra Teixeira, o qual fui muito bem recebido, me explicou que haviam vários processos, são 375 alunos que serão beneficiados. Ela me garantiu com todas as palavras que será 50% no auxílio do transporte, que amanhã já estará fazendo empenho e na próxima semana os alunos ficar sossegados que já estarão recebendo o benefício retroativo. O que mais me deixou contente é retroativo. O presidente da Câmara, vereador João Carlos Carvalho, solicitou à Prefeitura que retire pedras que foram colocadas na Avenida Atílio Menin. O local, segundo ele, se tornou um risco à vida de motoristas. A Prefeitura colocou enormes pedras nas laterais, deixando em risco a vida de toda a população que utiliza aquela estrada. São pedras enormes, aonde se um ciclista, um motoqueiro, um carro cair, for fechado e não ter para onde sair, ter que ser jogado em cima daquelas pedras, vai a óbito instantaneamente. Foi um erro ter colocado lá, não sei qual foi a intenção, porque se amanhã for asfaltar essa estrada, como é que vai fazer a tubulação? A água hoje corre no meio da estrada porque tamparam as valas. Então, ali foi um serviço feito equivocadamente que precisa ser corrigido. João Carlos Carvalho defendeu ainda a necessidade da implantação de um programa assistencial para moradores de rua. Nós temos na Prefeitura alguns serviços de atendimento à população que são feitos de maneira volante, com peruas, com ônibus, com médicos, com enfermeiras, com psicólogos, com dentista. E esses moradores de rua, eles precisam serem diagnosticados, cada um ter o seu cadastro individual, para nós sabermos quem é a nossa população que vive nas ruas, nós darmos esse atendimento. Então eu estou pedindo encarecidamente que a nova secretária de Ação Social do município desenvolva um programa carismático, um programa de coração, um programa voltado para essas famílias. Beth Chedi demonstrou indignação quanto à frequente realização de contratos emergenciais feitos pela Prefeitura com empresas que realizam serviços no município. O contrato emergencial, ele é usado numa eventual, como diz o próprio nome, emergência, que não foi o caso, por exemplo, do contrato de manutenção da iluminação pública. Se já teve problema no contrato de transporte escolar, que também foi emergencial, e também pode ser que tenha outros pela frente. Então a gente alerta, que nós estamos como fiscal do executivo, para que isso não ocorra assim de forma tão comum e que seja usado somente em últimos casos. Toninho Monteiro comentou sobre a construção de piscinões no bairro Caeté, obra já solicitada e defendida pelo vereador. Isso eu venho falando há muito tempo. E o que acontece? E não era para ter acontecido essas enchentes que aconteceu na Avenida José Gomes da Rocha Leal, no Lava Pés, na Vila Malva, se tivesse me ouvido e dado andamento naqueles projetos que eram 3 milhões, isso daí há 6 anos atrás, gente. Olha que poderia ter evitado tudo isso. E agora a Prefeitura fica andando de freio de mão puxada, e agora que nós vimos a notícia na Gazeta Bragantina dos piscinões, que eu dei sugestão e consegui o recurso no ano de 2005. Miguel Lopes comentou as melhorias que estão sendo realizadas na estrada Francisco Lopes Terron e no bairro Berbari. Estamos também fazendo novamente o pedido ao senhor prefeito municipal
para que pense numa maneira aí para recapear grande parte da cidade que está intransitável e também a zona rural, porque da forma que está, com as máquinas que a garagem municipal tem, nós vamos chegar na chuva de janeiro aí, não vamos terminar toda a cidade, é quase 1000 metros, é quase 1000 quilômetros de estradas rurais, e da forma que está indo não vamos terminar a tempo. Vamos chegar aí no tempo da chuva de novo e não vai estar realizado esse serviço. E há um grande descontentamento dos moradores da zona rural e também da zona urbana, que tem ruas aí que você não consegue andar de forma alguma. A lei de incentivo ao esporte foi o assunto de Arnaldo Carvalho Pinto. O vereador fez questionamentos à prefeitura. O ano passado eles não tiveram sucesso nesse projeto, muitos poucos projetos foram inscritos e muito pouco foi aprovado. A finalidade da lei, o ano passado eram R$250 mil, foi usado nem 20% desse recurso, então está muito difícil desse projeto se concretizar se o município não vestir a camisa do esporte realmente. É um recurso que nós já deixamos separado para isso, estamos aguardando a resposta do Poder Executivo, ou seja, do prefeito e da Secretaria de Esportes até o momento. Vou conferir agora as notícias que ficaram em destaque em alguns dos principais sites de notícia nesta quarta-feira. G1, chassi de uma das caixas pretas do voo AF447 é achado, mas sem dados. UOL, busca submarina encontra chassi de caixa preta do voo 447. Terra, em primeira missão, robô encontra chassi de caixa preta do AF447. Folha.com, busca submarina encontra chassi de caixa preta do voo 447. JB Online, mais de 70% das trabalhadoras domésticas brasileiras não têm carteira assinada. Estadão, França encontra chassi de caixa preta do voo 447 em primeiro mergulho. O primeiro mergulho do robô submarino que busca as caixas pretas do avião do voo 447 encontrou o chassi do Airbus acidentado. A informação foi divulgada nesta quarta-feira pela BEA, órgão francês responsável pela investigação do acidente com o avião da Air France, ocorrido em 1º de junho de 2009 e que matou 228 pessoas. A peça foi encontrada sem o módulo que protege e contém os dados gravados do voo. O compartimento estava cercado de destroços pertencentes a outras partes do avião. O mergulho do equipamento durou mais de 12 horas, segundo o BEA. As buscas, reiniciadas na véspera, continuam e o robô fez um novo mergulho nesta quarta-feira. Entre as 228 vítimas estavam 72 franceses e 59 brasileiros. Bom, depois do intervalo, tem as informações da palestra sobre os direitos das mulheres, que vai ser realizada nesta quinta na USF, e a previsão dos meteorologistas para esta quinta-feira. Você vai ver ainda nesta edição os benefícios de um esporte que ajuda a equilibrar corpo e mente com sua filosofia de vida, o jiu-jitsu, mais conhecido como arte suave.